Sônia Maria Freitas, da Coordenadoria de Igualdade Racial de Resende. Aí eu gostaria que você contasse para a gente a respeito da sua origem familiar, seus pais, como a sua família veio para Resende. Você pode começar a falar. Sim. Então, o meu pai é do Vale do Paraíba Paulista, né? Então, com a proximidade aqui, ele acabou migrando, vindo para Resende, e eu não sei precisar bem a data. Mas a minha mãe tem uma história muito, até chamamos de fantástica, né? Apesar de ser muito triste. Ela nasceu em Minas, aos 2 anos ela foi abandonada pela mãe dela, ela foi criada pela avó e o avô que trabalhavam em uma fazenda. Então, desde os 2 anos ela viveu com os avós. E sempre ela cresceu tentando encontrar a mãe, né? O sonho dela era conhecer, encontrar a mãe. A vida toda dela ela pensou nisso. Então, quando ela fez 18 anos, ela conseguiu sair de Minas para vir. Ela tinha referência que a mãe estava no estado do Rio e ela veio para o Rio de Janeiro, chegou até o Rio de Janeiro tentando encontrar a mãe. E nessa busca dela, ela teve referências que a mãe teria vindo para Volta Redonda, de Volta Redonda para Resende. Ela acabou chegando em Resende e realmente aqui ela encontrou a mãe dela. Sim. Encontrando a mãe, ela ficou com a mãe um tempo, né? Aí depois, na comunidade onde as pessoas eram muito amigas, ela acabou conhecendo o meu pai, né? Se gostaram, casaram e eu nasci aqui em Resende. Sim. Né? Nós somos 5 irmãos do casamento da minha mãe com meu pai. Aí o segundo casamento da minha mãe é que nasceu outra irmã, então nós somos 6 irmãos. E a sua mãe, ela aqui em Resende, ela chegou a trabalhar com alguma coisa? Trabalhou e trabalhou muito. Ela sofreu muita violência, né, doméstica por parte do meu pai. Então, ela trabalhou muito, ela trabalhava de empregada doméstica. Ao mesmo tempo, ela lavava roupa para fora, ela limpava quintal na Vila Militar para que não faltasse nada para os filhos. Sim. E você gostaria de falar sobre essa questão familiar, assim, da violência doméstica? Sim, hoje eu não tenho problema com isso, né? Porque a gente conseguiu lutar e superar e ver o exemplo de mulher forte que sempre foi a minha mãe, né? Sempre apresentou assim para nós. Aquela mulher forte que defendia os filhos, que aguentou muito tempo essa violência, porque na época, né, ela não tinha como que eu vou separar, o que eu vou fazer, como que eu vou cuidar dos filhos. Então ela aguentou muita coisa, mas a gente via aquela força naquela mulher que apanhava de um homem e corria, tentava sair, livrar os filhos, nunca deixou que ele agredisse, que ele nos agredisse. Então a gente sempre teve essa referência da minha mãe e ela fazendo com que a gente não passasse tanta dor, né? Mesmo passando por essa dificuldade toda, ela sempre passava para a gente alegria. Era uma mulher que ensinou dança, contava história para nós, contava a história dela para que a gente não passasse, não repetisse a história dela. Ela ensinava danças? Ensinava dança. Minha mãe é uma grande jongueira, né? Cantava muito bem, né? Contava as histórias dela, a história familiar dela. E ela tinha grupo de jongo aqui em Resende? Tinha grupo de jongo em Resende. Como é que chamava esse grupo? Não tinha nome antigamente. Sei que eram aquelas pessoas e que a maioria se referia, comadre, vamos, e ia para o jongo. Tinha as rodas de jongo com muito mais frequência, né? Sim, e era qual bairro aqui em Resende? Olha, no bairro Surubi, no bairro Vicentina, tinha jongo. E tinha também no Manejo. Eu me lembro, eu era criança e a minha mãe nos levava para a festa de jongo, no Manejo. Da Dona Prudência? Dona Benedita. Benedita? Isso. Sim. E você já aprendeu a dançar jongo? Sim, nós dançávamos jongo desde criança, não tão criancinha, porque antes tinha essa coisa, né? De criança não entra na roda de jongo. Então, mas ela sempre ensinava pra gente. Sim. E assim, vocês na infância, enquanto criança, vocês sofreram com algum problema aqui em Resende em relação ao racismo? Vocês sentiram isso na pele? Então, nós tínhamos consciência
de que aquilo não era correto, que nós passávamos, só que nós não dávamos o conceito de racismo, né? Essa palavra para a gente não existia, nem fazia sentido para nós, mas nós sabíamos, que eu me lembro que a minha mãe sempre falava, vocês têm que se impor, não pode deixar, porque criança, geralmente, eu me lembro, eu tinha 8, 9 anos, e que qualquer confusão que tinha com outra criança, macaca. Então aí a minha mãe sempre falava pra gente, não, vocês não podem deixar, vocês têm que se impor, não pode deixar isso acontecer. Que bom mesmo. E você gostaria de falar mais alguma coisa a respeito da sua mãe, do seu pai, que você tenha esquecido? Então, da minha mãe tem muita coisa para contar a respeito da minha mãe, porque foi uma mulher forte, uma mulher, para mim, uma heroína. O nome dela é Maria Aparecida de Maria Freitas, Aparecida. né? Então E fala as pra pessoas gente. chamavam de Dona Aparecida. A Dona Aparecida era aquela que acolhia vários, né? A minha mãe criou 5, né? Não criou, mas cuidou de 5. Né, pessoas que chegavam lá em casa, jovens que chegavam, que ou perdeu a mãe ou por qualquer outro motivo precisavam de abrigo, a minha mãe abrigava. Então ela abrigou 5, assim, jovens já eram adolescentes, e ela cuidou, né? E hoje tem professora que ela cuidou, que não é filho de sangue, mas ela cuidou. Né? E essas pessoas hoje, apesar dela estar morta, até hoje eles vão à nossa casa, reconhecem, né, tudo que a minha mãe fez por eles. E ela fazia assim por amor, porque não recebia nada em troca. Então ela era uma liderança naquela comunidade. Exatamente, a minha mãe era respeitada, era bem conhecida. Que bom. E assim, com relação ao grupo de jongo, ela teve na época assim, algum outro tipo de reconhecimento, algum tipo de publicação que a gente possa encontrar aqui no arquivo? Não teve. Infelizmente, Não. Né, as histórias, essas histórias, hoje nós contamos essas histórias, mas antes não tinha interesses, né? Essa literatura ninguém ligava, ninguém queria saber dessas histórias. Os escritores da época, né, não conheciam, não se interessavam por essas histórias dessas pessoas das comunidades. Sim. E agora com relação a você, que foi criada, né, por uma pessoa que era uma líder e que agregou tanta gente, né, que socorreu tantas pessoas em sofrimento, agora com relação a você e a sua trajetória enquanto menina no meio, né, dessa família enorme, e depois que você foi crescendo com relação à sua formação profissional, você quer falar sobre isso? Então, quando criança, a gente sempre tem sonhos, mas não sabe dimensionar esse sonho e às vezes não sabe nem correr atrás desses sonhos. Então eu fui crescendo, estudei, né, antigamente primeira a 4ª série, e hoje é o 1º ao 5º ano, né? Então, terminada a 4ª série, eu parei de estudar, porque era isso que acontecia na minha comunidade, com as pessoas que eu conhecia. Mas já está formado, já fez até a 4ª série, já sabe escrever o nome, já sabe fazer conta. Então, a gente parava de estudar e assim eu fiz. Parei de estudar na 4ª série e já fui trabalhar, né? Porque a necessidade que nós passávamos em casa nos obrigava a ir para o mercado de trabalho, e que na época o que sobrava para nós? A casa de família. Eu fui trabalhar em casa de família, fui trabalhar de babá e parei de estudar. Aí, sempre andando pela cidade, você passava perto das escolas, você via pessoas, né, adolescentes da minha idade, com 13 anos, que estudavam, e eu comecei a questionar isso. E a minha mãe também, tem que estudar. Mas ela não tinha aquele horizonte aberto para procurar escola. Será que tem mesmo direito de estudar mais, já que já estudou? Né? Então foi assim, e eu fui me interessando. E acabou que eu fui procurar a escola, e a minha mãe foi fazer matrícula, né? E eu voltei a estudar. Mais ou menos já com 13 anos, eu voltei a estudar. Aí fiz a 5ª série, fiz 8ª. Aí, para mim, já não tinha mais como parar e como voltar. Eu quis seguir adiante. Aí você chegou ao ensino médio, que hoje a gente chama de ensino médio, Exato. né? Você fez, na época, era o 2º grau. Exatamente. Eu procurei uma escola particular, porque eu tinha sonhos. Quando nós íamos para assistir
os desfiles cívicos. Então nós ficávamos vendo aquelas escolas e eu achava essa é melhor, essa não é melhor por causa da fanfarra, por causa do uniforme. Então eu comecei a me visualizar dentro de determinada escola e falei, eu quero estudar nessa escola. E era uma escola particular. Então eu busquei e fui estudar nessa escola. Eu estudei 4 anos nessa escola, onde eu fiz a formação de professora. Qual escola que foi? O Colégio Santa Ângela. Santa Ângela, tradicional aqui em Resende. Exatamente. A fanfarra e o uniforme me convidou a ir para essa escola, né? Aí totalmente fora da minha realidade e mesmo assim eu quis buscar, era um dos meus sonhos na época. A gente sabe aqui em Resende e até hoje que o Santa Ângela é uma escola de classe média alta. Nesse período que você estudou fazendo magistério lá no Santa Ângela, você poderia contar pra gente como que era o relacionamento entre as colegas e você, entre você e a instituição? Assim, você foi bem recebida, foi abraçada, como é que foi? Então, pelos alunos não tive problema. Eu era muito quieta na época, eu era na minha. Então, quando nós começamos, eu era muito tímida, mas eu tinha um porém. Eu era uma aluna assim, que se destacava um pouco, né? Porque eu estudava demais. A minha mãe sempre falava pra gente, vocês têm que estudar e estudar mais. E até hoje, né? Tudo que a gente vai fazer, nós somos obrigadas a se destacar, a ser o melhor, estudar mais que os outros. E na época, hoje a gente pensa de outra maneira, né? Hoje a gente quer igualdade, não precisa mais. Mas infelizmente na época, né, eu estudava, passava a noite estudando, tirava boas notas, então isso chamava a atenção dentro da sala de aula, por alguns professores, pelos alunos mesmo. Aí eu fui fazendo amizade com os alunos, então não tive problema com os alunos. Alguns professores eu percebia que não tinha muita diferença para eles essa questão de eu ser. Inclusive outros alunos eram valorizados e eu não tinha o destaque que pelas notas, né, eu deveria ter tido. Ah, tá. E você ficou essa marca, você passou por essa situação, no caso assim, de estar sendo discriminada por alguns professores. Você passou bem por isso? Como que foi a sua reação? Passei por causa da minha formação, né? Que a minha mãe falava, quando nós íamos para determinado lugar, sentar lá na frente, se impor. Então eu tinha tranquilidade em conviver com isso. Me bastava, né, o meu papel ali dentro, eu estudar, eu tirar boas notas, né, eu ser reconhecida por determinados professores. Então aquilo que não era reconhecido não fazia muita diferença. Que bom. E com relação à sua vida profissional, então, você está falando que fez o magistério no Colégio Santa Ângela, Exatamente. Que sempre foi considerado um colégio de excelência aqui na cidade. Depois disso, como que você começou a sua vida profissional? Então, eu agradeço muito a esse colégio, porque eu tive a oportunidade de ter várias informações que, infelizmente, né, em outra escola eu acompanhei, eu sei da vida dos meus irmãos que não estudaram em escola particular, o que eles passaram. O conhecimento, né, a oportunidade é totalmente diferente. E eu tive uma oportunidade diferenciada e que isso me ajudou no mercado de trabalho, na minha vida profissional. E você se formou no magistério, você é professora, sua formação básica. E você chegou a lecionar? Então, eu via, quando eu me formei no magistério, não tinha ainda concurso público, foi antes da Constituição de 88. E eu via as minhas colegas de sala de aula que se formaram junto comigo, elas conseguiam emprego em escolas. Eu tentei, ia nas secretarias, buscava um contrato, como as meninas, né, minhas amigas. E eu nunca consegui isso. Então, o concurso após 1988,
isso me possibilitou. Então eu fiz o concurso, eu passei no concurso, passei bem no concurso e consegui entrar no serviço público, né? Em 1989 eu comecei a lecionar. Você começou a lecionar em qual escola em Resende? A escola Marina Graciani, que é uma escola de Bulhões, onde Bulhões pertencia a Resende. Né? Hoje essa escola pertence a Porto Real. Ah, tá. E você ficou lá durante quanto tempo? Então, eu fiquei nessa escola durante... É uma área rural, né? Exatamente, 1 ou 2 anos, e depois passei para Luiz Pistarini, que é a escola de Resende, né? A parte de Bulhões, mas é Resende. E eu fiquei nessa escola. Nessa escola eu trabalhei 13 anos. 13 anos, sim. Dando aula. Sim. Aí depois você também, pelo que eu sei, começou a se engajar nos movimentos negros de Resende. Conta pra gente como é que foi esse, assim, é claro que você já tem uma história familiar. Certo. Mas depois de adulta e profissional, como que você começou a se engajar? Então, na verdade, a questão do samba, a questão do jongo, a questão da capoeira, desde criança nós somos engajadas. E eu já participava até antes de entrar no serviço público, tudo. Eu já participava de movimento negro. Em Resende não tinha, nós íamos para Volta Redonda, nas reuniões, no Clube Palmares, nós éramos frequentadores do Clube Palmares. E meu irmão tinha grupo de capoeira, fazia capoeira, então nós sempre vivemos nesse meio. E nós sabíamos, porque a história que a minha mãe contava, a gente começou a ouvir outras pessoas que contavam a história da capoeira, que a capoeira era discriminada, como é que era, que antigamente não podia jogar capoeira. Então nós ouvíamos essas histórias e era uma coisa boa. Então nós tínhamos que discordar dessas histórias que contavam pra gente, porque a gente estava vivendo uma outra coisa. Capoeira era alegria, não era para bater em ninguém. Então isso fez com que a gente defendesse, quisesse mais e mais. E a gente já fazia essa militância, já fazia essa defesa, mesmo sem saber todo esse conceito de racismo. Sim. E depois que você começou a trabalhar dentro do serviço público, então, além de ser professora, também você começou a trabalhar com a organização das questões raciais na cidade. Tanto que até pouco tempo você era a coordenadora de igualdade racial, no caso, do município de Resende. Exatamente. Você podia contar para a gente, lá do início até agora, como que foi sua trajetória na organização desses movimentos? O que você sentiu, assim, da cidade de Resende nessa questão de organização? Então, até nos anos 80 é que eu comecei mesmo essa militância com grupos específicos da questão racial, que antes a nossa luta era contra o racismo, né? A gente só falava contra o racismo. E depois nós começamos a acoplar, junto com esse contra o racismo, a questão da promoção, o que fazer, né? Então, nos anos 80, nós passamos essa coisa do movimento, eu já comecei a participar dos agentes de pastoral negros, né? Desde os anos 80, e nós fomos fundadores desse grupo, desse núcleo aqui em Resende, que eu participava em Volta Redonda, né? Aí depois nós criamos os agentes pastoral negros aqui em Resende. E com essa militância foi crescendo, a gente conseguiu organizar os APNs aqui em Resende, os grupos de capoeira, né? Tinha grupos de dança. Então a gente começou essa militância aqui em Resende até essa organização estar consciente e saber o que quer, e só o movimento não nos bastava. Nós tínhamos que colocar na pauta do governo essas questões. Então, em 2001, nós participamos, foi um grupo dos agentes de pastoral negros, participamos da conferência estadual contra a xenofobia, o racismo, contra a discriminação, e na volta nós nos reunimos com o movimento, né, social negro, e fomos procurar o executivo
porque nós precisávamos colocar na pauta do governo todas essas questões que nós sempre vivemos e que nós discutimos a nível estadual. Então o município ele tinha que fazer a parte dele. Nós procuramos o prefeito na época, ele nos recebeu e nós conversamos, e desta conversa com o prefeito surgiu a proposta de nós fazermos uma conferência municipal. Em 2002, nós fizemos a primeira conferência, que na época não tinha esse termo promoção da igualdade racial. Nós fizemos a primeira conferência da comunidade negra, onde nós discutimos ali todas as questões, tanto de homens, mulheres e crianças negras aqui do nosso município. Isso aconteceu em 2002, em 2003 foi assinada a lei de ensino de história africana. Exatamente. E afro-brasileira nas escolas. E criando, nesse mesmo ano, a CEPIR, que é um órgão, né? Depois da criação dessa lei 10.639, qual que é a sua opinião a respeito do ensino de lá para cá, nesses anos todos? Você acha que isso veio e facilitou o seu trabalho enquanto uma gestora do movimento negro? O que você pode dizer a respeito da legislação até os dias de hoje? Então, antes disso, em 1989, nós tínhamos propostas para a lei orgânica municipal. E uma das nossas propostas era um projeto que nós tínhamos chamado Zumbi Vai à Escola e dá lição de cidadania. Nós tínhamos esse projeto e que ali falava da inclusão da história da população negra e da população africana nos currículos. Em 89 nós fizemos essa proposta. Aí em 2003, quando vem a questão da lei 10.639, aí nós, todo o movimento fortalecendo para que essa lei fosse aprovada. Então, com a aprovação dessa lei, foi um respaldo para nós, com mais abertura, mais conhecimento da lei, mais questões, mais temas, contar a história realmente da África e da cultura afro-brasileira. Sim. O meu trabalho de pesquisa, ele foca mais na questão da visibilidade da mulher negra na cidade de Resende. Eu já fiz uma pesquisa inicial e, assim, muito poucas tiveram o registro, principalmente ao longo do século XX, registro mesmo, com artigos em jornais, registros em livro. A gente encontra mais ao longo do século XIX, que eram as escravas de ganho, as doceiras, e pós-libertação também. A gente encontra muitos registros aqui na Casa de Cultura. Aí eu queria te perguntar o seguinte: dentro desse trabalho todo que você desenvolve e desenvolveu ao longo dos anos, enquanto profissional, enquanto atuante, ativista do movimento negro, enquanto mulher negra, você sentiu que houve algum tipo de obstáculo, algum tipo de prejuízo no seu trabalho? Se você comparar ao trabalho dos homens, no caso, enquanto mulher, você se sentiu menos valorizada? Como que foi? Como é que funcionou isso para você? Então, tem vários exemplos assim que eu posso citar. Tirando a questão racial, eu fui conselheira tutelar. Foi o primeiro conselho do estado do Rio de Janeiro. Eu ajudei a montar, trabalhei na formulação da lei de criação do conselho. E quando eu já era conselheira tutelar, a discriminação era assim recorrente, porque chegava a ponto da pessoa chegar, pois não, eu posso ajudar a pessoa que chegou para ser atendida. Eu fazia essa pergunta: não tem nenhum conselheiro aí para me atender, não? E era assim. Aí quando eu me identificava, a pessoa ainda não acreditava que eu era a conselheira tutelar. Então são coisas assim que no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente vai vendo esses obstáculos, E nós temos que quebrar essa barreira todos os dias. E na coordenadoria também a gente observa isso. A pessoa acha que você não é capaz de ser uma coordenadora, você não pode ocupar determinado cargo. Então, todos os dias nós temos que quebrar essas barreiras. E diante dessa sua experiência com relação à questão de gênero e
ligado à questão do racismo. Você é mulher e você é negra. Certo. Você tem, assim, alguma forma de mostrar para os jovens, nos dias de hoje, tão conturbado que a gente está vivendo, qual o caminho que você apontaria para os jovens de hoje, principalmente as meninas negras, diante da sua experiência, como que pode passar por cima desses obstáculos? Eu acho assim, assumindo a identidade, e não é fácil, nós sabemos disso, passamos por isso. Hoje a criança negra, ela não quer ser negra, porque ela é discriminada. Hoje o bonito é quem tem cabelo longo e a criança não tem. A adolescente que quer, está na época do namoro, ela serve como cupido, mas não serve como namorada. Então, fortalecer esses jovens, fazer com que ele participe de grupos onde levante a autoestima dele, onde a família dê apoio a esse jovem, converse bastante com esse jovem, porque a todo momento ele está sendo discriminado, ele está sendo impedido de entrar em determinado local, né? E é obrigado a usar determinadas roupas para ser padrão, para ser aceito. Então é importante o jovem, ele está num grupo de amigos ou grupo familiar, onde ele se sinta bem, onde ele, com a identidade dele, própria dele, ele se sinta bem e se aceite, né? Então ele tem que participar de determinados grupos, estudar bastante, se conhecer, conhecer a história, porque a população negra, a comunidade negra, tem uma história muito bonita de luta, né? De luta por parte da comunidade negra. Foi uma questão de sobrevivência mesmo. Se nós estamos aqui foi porque muitos morreram e essa história tem que ser contada. E nós temos o direito na sociedade, nós construímos esse país com muito sangue. Então nós merecemos uma fatia desse bolo. E não só o farelo, nós queremos um pedaço desse bolo. Muito bem. Para encerrar, então, eu gostaria que, além do que você já falou, pensa num menino e numa menina de 7º ano que tem 12 e 13 anos. Para quem você está falando? Qual a mensagem que você quer deixar para eles? É uma mensagem de resistência, de ousadia. Nós somos ousados, por isso que nós estamos aqui. Então, menino e menina de 12 anos, ousem, busquem, estudem. Não sejam só estudantes, sejam pesquisadores. Nós precisamos de cientistas e vocês estão aí para isso. Vocês podem e vão conseguir. Soninha, você falou ao longo da sua entrevista sobre os agentes de pastoral negros. Você poderia citar alguns deles e explicar para a gente quem foram essas pessoas? Então, os agentes de pastoral negros é um movimento a nível nacional. Se você andar norte a sul do país, você vai encontrar um APN. Então, aqui em Resende, nos anos 80, eu não posso deixar de citar a Biana, o Tião, a Cida, o Antônio Carlos e a Marcinha, que não é uma pessoa preta, mas uma pessoa que constrói junto conosco, é uma pessoa solidária. Então, essas pessoas que eu citei são pessoas que fazem parte do grupo de agentes pastoral negros e que ajudou a fundar o núcleo aqui em Resende. São essas pessoas. Então, eu agradeço muito a essas pessoas que fazem parte da minha caminhada até hoje. Fora do grupo de agentes da Pastoral Negra, tem mais alguém que você gostaria de citar, que ao longo da sua trajetória de vida te ajudaram a chegar até aqui? Olha, o professor Ivani dos Santos foi um dos que no ano de 2001, né, ele veio para Resende para conversar, nessa conversa que nós tivemos com o prefeito. O Ivani estava presente, então é uma pessoa assim, muito importante também na minha caminhada. O professor Ivani dos Santos é o babalorixá da UFRJ. Exatamente. E mais alguém você gostaria de citar?
Assim são várias pessoas, mas as que ajudaram a construir mesmo são essas pessoas que eu citei e a minha família, meus irmãos, que são formidáveis, que, como dizia minha mãe, nunca deixa a peteca cair. Que bonito. Muito obrigada, Soninha. Eu agradeço a sua disponibilidade e eu fico à sua disposição se você quiser completar com mais alguma informação mais adiante, tá ok? Ok, eu também agradeço e me coloco à disposição também.